Senhores, vamos à resolução das questões do último exame do OAB. Beleza, vamos lá. Continua aí. 60, passou? Beleza. Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Então, até aí, tranquilo. Pedro, agora, olha o dolo, objetivando atingir Paulo, vírgula, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado e também terceira pessoa que se encontrava no local. Então, primeira coisa a sublinhar, objetivando atingir Paulo. Ele queria, não sabe se era matar, não sabe se era lesionar, mas ele objetivava atingir Paulo. Tá ok? Mas o que você está tentando descobrir qual é o dolo dele? Porque talvez a questão venha dizer sobre um crime. Mas, se não disse qual era o dolo claramente, objetivando matar, objetivando lesionar, apenas dando o alvo, e logo depois diz que atingiu o alvo desejado, que era Paulo, e também terceira pessoa, opa, tem erro na história. Tem erro na história, tá ok? Então, por isso que ele não botou o dolo verdadeiro, matar, lesionar, ele só falou que objetivou atingir Paulo, esse era o alvo. E deixou claro logo após que o disparo atingiu o alvo, Paulo, mas também terceira pessoa que se encontrava no local. Vírgula, certo que ambas as vítimas faleceram, inclusive aquela cuja morte não era querida pelo agente. Pessoal, então ele disse o dolo aí agora? Disse, senhores. Viu? Ele disse. De uma maneira ou de outra. Ele disse. Objetivando atingir Paulo. Esse é o alvo. E lá no final ele botou, inclusive aquela cuja morte não era querida pelo agente. Logo, o alvo queria então que ele morresse. Perdão, Pedro então queria que Paulo, o alvo, morresse, porque a terceira pessoa atingida teve morte não querida pelo agente. Isso pode ajudar na questão? Pode. Como não pode? O fato é que você já identificou o dolo, já viu tudo certo, já sublinhou o que tinha que sublinhar, e aí eu falo para os senhores. Para resolver a questão no campo jurídico, deve ser aplicada a seguinte modalidade de erro. Erro, ele não está nem discutindo aí a questão de ter matado porque queria matar Paulo e matou uma terceira pessoa, e aí responde como? Eu já digo aos senhores, concurso formal entre o homicídio doloso e homicídio culposo, ok? Sem dúvida nenhuma aí, porque o artigo 70 do Código Penal, o artigo 70 do Código Penal, quando fala, ele deixa muito claro, não só o 70, mas o 73, que é o nosso caso, ele diz que no final, no caso de ser atingida também a pessoa que pretende ofender, aplica-se a regra do 70. 70, quando a agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Portanto, senhores, seria a resposta caso fosse esta a pergunta, mas a pergunta é mais simplória. Mais simplória do que isso, ok? Qual é então a pergunta? Qual é a modalidade de erro? Senhores, erro sobre a pessoa é o 20, parágrafo 3º, nós já vimos aqui. Trata-se de hipótese de erro sobre a pessoa? Não, né, senhores? Porque erro sobre a pessoa, apenas você acha que é uma pessoa, vai lá, desfere o seu golpe e não é essa pessoa, é outra. Você só erra sobre uma pessoa, a que você queria atingir, acreditando que fosse o alvo e não era. O que acontece? Responde como se fosse o alvo, inclusive com as qualidades do verdadeiro alvo. 20, parágrafo 3º.
tá ok? Aberratio ictus, pode ser. Aberratio criminis, pode ser. Erro determinado por terceiro, não é o caso, porque não foi ele que determinou o erro. Quem determinou o erro foi o próprio agente. Então não pode responder pelo crime o terceiro que determina o erro, porque terceiro foi infelizmente uma vítima, mas quem determinou o erro foi o próprio agente ofensor. Então não é hipótese de artigo 20, parágrafo 2º também não. Que não muda nada também na qualificação, mas enfim, não é o caso, não é erro determinado por terceiro. Toma cuidado, porque o enunciado fala e também terceira pessoa. Então você vai, erro determinado por terceiro não é isso. É quando o erro ocorre, quando um terceiro o determina, o ocasiona. Não é o caso. Quem ocasionou o erro foi o próprio agente ofensor. Foi ele que errou ao desferir o golpe, no caso, o tiro. Tá ok? Então não confundam. Agora, aberratio ictus e aberratio criminis. Eu me lembro, volta aqui para mim agora rapidinho, eu me lembro que eu fiz questão de frisar essas expressões latinas, porque eles gostam de cobrar isso. É impressionante, gostam. E aí eu falei para vocês, senhores, aberratio ictus, aberratio criminis e aberratio causa e abolitio criminis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Então vamos começar dessas duas últimas aqui. Abolitio criminis, já vimos o que é. Quando uma norma vem para apagar um crime porventura existente. Ele deixa de ser punido como crime. E por isso favorece aqueles que o cometeram. Abolitio criminis, abolição do crime, ok? Acabou o crime. Já falamos sobre isso também, discorremos bastante sobre abolitio. Não precisa voltar aqui. Aberratio causae. Aberratio causae aberratio é erro. Aberração, erro. 2 R's, aberratio, erro. Né? Faz esses mnemônicos que dão certo. É erro. Só que é erro na causa. Erro na causa. Aquele tal do dolo geral. Né? Quero matar, achei que morreu, enterrei. Mas morreu asfixiado, não com a machadada que eu dei. Estava vivo ainda. Enfim, o dolo é geral, você não queria matar? Não importa se ele morreu asfixiado porque sou aterrado ou se matou, morreu com a cajadada. É o erro na causalidade, isso não muda nada também, via de regra, diz a doutrina. Não é o caso aqui. Aberratio criminis, erro no crime. O que é o erro no crime? É o resultado diverso do pretendido. Aquelas hipóteses específicas que nós tratamos muito bem aqui no quadro, passo a passo, calmo, entendeu? Volta lá no vídeo se não entendeu, isso é um negócio chatinho, mas dá para entender com tranquilidade. É o resultado diverso pretendido. Artigo 74. Não é o caso, porque ele não errou no crime. Ele errou em pessoa. Ele errou na execução. Ele errou na pessoa por causa do erro na execução. Que na verdade, ele não errou nem na pessoa, porque ele atingiu o alvo que ele queria. Hein? Essa que é a questão. Então ele não errou na pessoa, corrija aqui, ele errou na execução. Porque se ele tivesse errado o alvo dele, atingido outra pessoa, acreditando ter sido o alvo, aí seria o erro sobre a pessoa. Tá ok? Então, essa aqui é a questão. Agora, se ele tivesse errado na execução e acertado, ok, a terceira pessoa e errado a primeira, também é aberratio ictus. Porque aberratio ictus aberratio é erro e ictus é na execução. E ela traz duas hipóteses lá no 73. Quando o agente erra na execução e atinge só a terceira pessoa, responde como? Responde como um erro sobre a pessoa. Ele remete, no 73 vai para o 20, parágrafo 3º. E aí é igual, responde como se tivesse atingido o alvo, não muda nada. Agora, também erro na execução, só que acerto também o alvo. Aquele que eu queria, eu também acertei. Você errou na execução? Errou, né? Porque na verdade você acertou uma outra pessoa que não queria acertar, mas acertou. Também é aberratio ictus? Também é aberratio ictus. Erro na execução? Erro na execução. E o que diz 73, parte final? Concurso formal, artigo 70.
vai responder pelo homicídio doloso, porque quis, se tiver morrido, né? O alvo, e pelo homicídio culposo, pela morte não querida, né? É isso. Aberratio ictus é erro na execução. É o caso do problema. Nada é demais. Problema fácil. Você só precisava saber disso e você já sabia. Eu sou sobre a pessoa, eu erro a pessoa. Eu acredito que aquele seja o meu alvo. Atiro. E não era. Aberratio ictus. Eu erro na minha execução. Atiro mal. Tinha o meu alvo, era ele. Errei, acertei em terceira pessoa. Ou segunda hipótese, tinha o meu alvo, era ele. Errei. Por quê? Além de acertar o meu alvo, acertei outra pessoa. Resultado diverso pretendido? Nada a ver com isso. Erro no crime. Queria um crime, respondi por outro. Ocasionei outro. Tá beleza? Então volta aqui rapidinho para a questão, vamos lá. B também, né? 60 então é B também, aberratio ictus. É o erro na execução. É o erro na execução. Tomem cuidado, repito. Se ele não tivesse atingido o alvo desejado, mas só a terceira pessoa, ele também seria um aberratio ictus, ok? Porque ele diz, ele deixa claro que foi erro na execução, ok? Se ele não deixasse claro que foi erro na execução, e deixasse claro que, acreditando ser o alvo, disparou sobre ele e depois descobriu-se que não era o alvo, aí sim é erro sobre a pessoa. Mas, se ele deixa claro que o Pedro, querendo atingir o alvo, errou na execução, né? Atirou e a arma deu um coice, e aí, em vez de pegar no alvo, pegou na terceira pessoa só, seria erro na execução. E a consequência disso seria aplicar o que é aplicado no erro sobre a pessoa. Só porque o artigo 73, no caso de não atingir o alvo e sim só a terceira pessoa, manda aplicar o regramento do 20, parágrafo 3º, que é o erro sobre a pessoa. Mas toma cuidado, que uma coisa é você errar na execução, outra coisa é você errar sobre a pessoa. Ok? Deixamos isso claro por demais aqui. E aqui foi um típico caso de parte final de 73, porque além do alvo, ele acertou a terceira pessoa. Ok?